Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre o comércio de escravos. O comércio desses escravos era pequeno e feito por meio de trocas, como de outras mercadorias, como armas, pólvoras. Depois que os portugueses aumentaram esse comércio, aí o que foi que eles fizeram? Eles passaram a caçar os africanos em outras tribos. E os portugueses compravam esses escravos de traficantes que traziam para a costa para embarcar nos navios negreiros. E a ideia era trazê-los para o Brasil para substituir a mão de obra indígena. Lembra que os índios não aceitaram ser escravos? Então alguns fugiram e eles foram atrás dos escravos, no caso os negros. No litoral africano aqui está dizendo que havia vários portos, né, de onde saíam os navios negreiros. Aí quando chegava aqui no Brasil, eles eram vendidos por um preço muito alto a donos de engenho e comerciantes ricos, como os donos de minas. Muitos morriam também nessas viagens, porque eram precárias, eles viajavam em porões de navios, tá bom? Muitos se suicidavam, muitos morriam porque não tinha comida suficiente também, e os porões eram sujos. Aqui no número 4, qual era o objetivo dos portugueses? Trazer os africanos para o Brasil, e os africanos viajavam durante meses em navios negreiros até que chegaram ao Brasil. Então explique como eram as viagens, tá? E no 6 tem que marcar um X no que quer dizer traficante, tá bom? Aí vocês vão entender direitinho de acordo com o que for ler. Prestem atenção. Aí aqui nós temos a escravidão. Os escravos, eles eram tratados de formas desumanas. Eles trabalhavam o dia inteiro, não descansavam, mal comiam, eram obrigados a aprender a língua portuguesa, a religião cristã. Eles tinham uma religião deles, mas eles eram obrigados a seguir a religião católica. E a resistência, porque era o quê? Muitos escravos conseguiam preservar os seus elementos da sua cultura. Então, os descendentes desses primeiros povos africanos que vieram para o Brasil, eles eram chamados de afrodescendentes. E o que acontece? Os rituais como danças, músicas e diversas línguas, religião, alimentação e capoeira, eles ainda têm até hoje, porque ainda há sobrevivência dessa cultura. Então, assim como os índios e escravos também não aceitaram passivamente a escravidão. Então, muitos criaram uma forma de resistência. Uns morreram, outros fugiram. Aí, o que acontece? Os escravos que fugiam, eles se refugiavam nos quilombos. Então, eram aldeias autossustentáveis, onde eles plantavam, colhiam, caçavam, viviam em casas de barro. Aí havia um líder para organizar essa comunidade. E o trabalho era dividido entre todos os moradores, chamados de quilombolas. E o capitão do mato era o homem que caçava esses negros que fugiam para devolver aos senhores. Mas o mais famoso quilombo, que todo mundo conheceu, foi o de Palmares. Ele ficava na região atual do estado de Alagoas. Ele foi destruído, como tantos os outros, por homens armados contratados pelos donos de escravos e pela coroa portuguesa, tá? E aqui no exercício número 7, como os africanos e seus descendentes viviam nos engenhos de fazenda. Como eles eram tratados, como os escravos viviam. 8. Como os negros traficantes resistiram à escravidão. O que eles fizeram para nem tudo ser esquecido. E o 9. Para onde os escravos iam quando conseguiam fugir dos capitães do mar, tá bom? A libertação dos escravos só teve fim em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. E a partir desse dia, os escravos passaram a ser livres, entendeu? Quem quis foi para a cidade, quem não quis continuou trabalhando, recebendo salário. E os quilombos que existem hoje, a maior parte enfrenta problema, tá? E no número 10, vocês vão fazer uma breve pesquisa sobre quem foi Zumbi dos Palmares. O 11 vocês vão marcar certo ou errado. No número 12, o que significa a expressão afrodescendente. A letra B, vocês vão só dizer o que é preconceito para vocês, entendeu? Com as palavras de vocês. O que é o preconceito. Não tem nada difícil, tá tudo fácil, tá? E aí depois